Bom, muito bem. Bom, vamos falar agora de um assunto que eu acompanhei de perto quando trabalhei na assessoria do deputado já falecido lá de Caxias do Sul, e o Rui Pauletti, e ele trabalhou muito em cima de um projeto que acabou não sendo aprovado. Foi aprovado na Assembleia, mas não foi... depois não voltou para a Assembleia, eu não sei o que houve com o projeto. Já antes a Maria do Rosário também havia falado, que é o assédio moral no serviço público. Parece que há uma dificuldade grande para a aprovação dessa lei. Não sei que forças se colocam contra, mas está conosco o Dr. Marcelo Cunha, que é advogado, e que nos fala dessa iniciativa do seminário Assédio Moral no Serviço Público, neste dia 20 de junho, a partir das 17 horas, no auditório do CEPERS aqui em Porto Alegre. Quem organiza é o Sindicerf /RS. Secretário, advogado Marcelo Garcia da Cunha, vai ser um dos palestrantes sobre assédio moral no trabalho, os efeitos psicológicos que muita gente leva até ao suicídio. Doutor Marcelo, bom dia. Bom dia, João Garcia. Bom dia, ouvinte. Bem, o senhor vai falar sobre assédio moral em geral. Assédio moral em geral e assédio moral também no serviço público, né? Que é que está tomando uma extensão quase epidêmica hoje na organização do Serviço Público Federal e nas outras instâncias também, estadual e municipal. Mas nós não temos uma lei específica para isso, não sei, parece que a nível federal tem, mas estadual não, né? Não, na verdade, João, em nível federal nós temos uma lei que ela impede que o BNDES ele conceda empréstimos ou financiamento a empresas cujos diretores tenham sido condenados por assédio moral. Sim. Mas não há, João, uma lei específica em relação à vedação da prática do assédio moral no serviço público. Sei. Nem federal, nem estadual, mas alguns municipais sim, né? Não, até nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma lei que há um artigo na legislação dos servidores estaduais que proíbe a prática do assédio moral aqui no Rio Grande do Sul. Sim. E no Congresso Nacional há uma série de projetos de lei que visam também vedar a prática do assédio moral no Serviço Público Federal. E também há um projeto de lei tramitando na Câmara Federal visando instituir o dia 2 de maio como Dia Nacional da Luta contra o Assédio Moral. Uhum. Dia 2 de maio. 2 de maio. Logo depois do Dia do Trabalho. Exatamente. Sim, o assédio moral, ele no serviço público é uma realidade, né? Essa troca de governo, sai o PT, entra o PMDB, sai o PMDB, entra o PDT, sai o PDT, entra o PP, tem muito assédio moral nessas trocas de governo, porque o sujeito que é funcionário público identificado com um partido, quando o partido dele perde a eleição, normalmente ele vai sofrer algum tipo de assédio moral no trabalho, né? Exatamente, João. Essa instabilidade na gestão do serviço público, essa troca de gestores a cada período após as eleições, ela causa um terreno propício, digamos assim, para que o assédio moral se dissemine no serviço público. Então, o assédio moral ele ocorre muito naquelas instituições que são burocratizadas, que há um excesso de trabalho. E isso é bem específico em relação à realidade do serviço público no Brasil. Uhum. E os efeitos do assédio moral são tão fortes que podem levar, inclusive, a pessoa ao suicídio, né? Exatamente. Tem em alguns países em que o assédio moral ele já vem sendo estudado e enfrentado já há um bom tempo. Há estimativas de que 10% dos suicídios são causados em razão da pessoa ter sido assediada no ambiente de trabalho. Além, é claro, dos efeitos psicológicos que são extremamente danosos, né? Exatamente. Na verdade, o assédio moral ele tem dois efeitos que são causados na vítima do assédio moral.
são os transtornos psíquicos, e aí vem a depressão, a insônia, a angústia, baixa autoestima e também os chamados efeitos psicossomáticos. São aqueles efeitos em que a pessoa ela sofre no seu próprio organismo aquele processo de agressão psicológica no ambiente de trabalho. Então, ela pode sofrer transtornos gastrointestinais, transtornos cardiorrespiratórios, erupções cutâneas, enfim, uma série de efeitos no seu organismo físico são causados em razão daquela perseguição psicológica que ela sofre no ambiente de trabalho. Sim. E a ideia do seminário é de levar até uma legislação mais forte para isso? Na verdade, João, a lei ela já veda a prática do assédio moral, digamos, de forma genérica. Sim, né? sim. No ambiente do serviço público, os gestores, os servidores, eles têm que tratar com a urbanidade as pessoas, eles têm o dever de respeitabilidade no ambiente de trabalho. Então, na verdade, a lei ela já veda a prática, a conduta do assédio moral no ambiente de trabalho. Mas é importante que nós tenhamos condições de avançar além disso, no sentido de que a lei dispõe expressamente a respeito da vedação da prática de assédio moral no ambiente de trabalho. Porque esse aspecto ele é bastante pedagógico, na medida em que a lei dispõe expressamente que é vedada essa prática tão nociva à saúde dos trabalhadores, e esse elemento serve como um impeditivo para que aquele indivíduo destituído de caráter moral, ele possa desenvolver, então, um processo persecutório em relação aos seus colegas. Às vezes o assédio moral sucede ao assédio sexual, não é? O cara tenta alguma coisa, a moça não quer, ou o rapaz, depende de quem é o assediador, e ele passa a assediá-lo moralmente. Exatamente, tem situações em que justamente o assédio moral ele é desencadeado por um assédio sexual frustrado. Então o sujeito é que ele assedia a sua colega, seu colega de trabalho, e esse assédio sexual é refutado pela pessoa, há uma, digamos, uma resposta aí do assediador no sentido de passar a perseguir psicologicamente, moralmente aquela vítima que foi do assédio sexual. É verdade, olha, é uma coisa de louco isso, e no serviço público a gente já viu muito. Quando o deputado Rui Pauletti fez a lei no estado, que eu acho que acabou não sendo aprovada, fez várias palestras, enfim, e a gente estudou muito lá no gabinete dele essa questão do assédio moral. E muita gente telefonava anonimamente, relatando fatos que aconteciam com elas, pessoas que estavam em tratamento médico psiquiátrico por causa do assédio moral, pessoas sem condições de voltar a trabalhar. Sim. Uhum. Então, na verdade, o assédio moral ele causa um problema bem mais amplo e só no respeito aos efeitos na vítima, porque as próprias instituições elas são prejudicadas, porque na medida em que o trabalhador ele é assediado, ele diminui a sua produtividade. Isso quando ele não é obrigado a se afastar do trabalho em razão das consequências do assédio moral, das doenças que ele passa a sofrer em razão de todo aquele processo de perseguição psicológica. Então, não apenas o trabalhador, fundamentalmente, ele é atingido pelo assédio moral, mas a própria organização do trabalho, as próprias instituições também são prejudicadas em razão dessas condutas de perseguição psicológica, perseguição moral no ambiente de trabalho. Certo. Bem, nós queríamos agradecer, doutor Marcelo Cunha, por esta palavra aos nossos trabalhadores, especialmente aos funcionários públicos que vão ter a oportunidade neste dia 20 de junho de, a partir das 17 horas, no auditório CEPERGS, participar do seminário Assédio Moral no Serviço Público. Muito obrigado, doutor, um abraço. Um abraço, tenha um bom dia. Obrigado. 10h24.